Programa Atividade chegando para mais uma edição. Minha gente, 33 anos no ar, e mais um pouquinho, né? É bom demais, né? Eu sempre digo aqui, né, na abertura do programa, que só temos que agradecer a nossa audiência, 33 anos, né? É sinal que o programa traz boas mensagens, notícias, etc e tal. Tem uma linha legal, reta, e também os nossos anunciantes, patrocinadores, porque, como eu digo também aqui, sem a gasolina do veículo de comunicação é a mídia, né, sem ela não tem, né, se você não abastecer o seu carro, não anda. Assim é um veículo de comunicação. Muito bem, vamos adiante passando pelo esporte, pelo futebol, e dizendo que nós estamos aqui com o Oscar Dávila, médico veterinário na nossa bancada, que comenta aqui sobre essa importante, né, vida íntima de famílias hoje, que são gatos, cachorros, né, os pets e tal, e bom demais, né, a convivência com esses bichinhos que nos fazem tão felizes, né. E Luiz Fernando Zac que é um político da melhor essência, eh, só não foi governador, senador Oh, e presidente da república, o resto foi tudo. E com gostaria. e com grande qualidade. Ex-político, né, já gosto de deixar Largou, bem claro. largou, o Zac É, largou. É uma pena, é assim, né, Zac, os tudo na bons vida, políticos né, declinam. a vida tem momentos. Não dizendo que não tenham bons políticos ainda, mas Tem, mas, tá difícil, tá difícil. tem bons políticos. Muito bem, adiante vamos, passando pelo esporte, pelo futebol, Copa Sul-Americana, o Grêmio ontem na Argentina passou, tá uma euforia no Grêmio porto-alegrense, Luiz Castro é o melhor treinador do mundo, Matt White, Amuso, Carlos Menino, todo mundo. O Grêmio ganhou um score dilatado, está em primeiro na chave, tem 2 partidas agora para fechamento, né, dessa fase, na Arena, pode ficar, se tudo transcorrer direitinho, ele pode ficar em primeiro lugar na chave e ter uma condição melhor para seguir na Sul-Americana, que é um troféu, um título, uma faixa que o Grêmio não conquistou ainda, né. Vamos ver, não dá para viver de emoção. O adversário de ontem do Grêmio na Argentina foi muito fraco, ruim. É um clube, diríamos assim, desconhecido, absolutamente desconhecido. Tecnicamente, um horror, diria para vocês. Quer dizer, então, eu não estou com essa euforia de gremista, porque o Grêmio venceu ontem. Foi muito bom, faturou lá os seus pontos, seus 3 pontos, mas não dá para se encantar com o que aconteceu, porque não tinha adversário. Luiz Fernando Zac. Eu tenho um posicionamento, Silvio, que eu não sei às vezes se é bom, participar da Sul-Americana. É bom pelo aspecto financeiro, Financeiro, é. premiação, é bom pela possibilidade de ter um título que o Grêmio ainda não tem, evidentemente que sim, mas aí tem que fazer uma análise fria. Esse time do Grêmio tem condições de ser campeão da Sul-Americana? Se houver a convicção que não tem, é preferível sair logo. Porque se o Grêmio tivesse numa Se não é situação só no prejuízo, campeonato, se não é só prejuízo, se tivesse desgaste do atleta, uma situação viagens. no Campeonato Brasileiro que lhe desse um conforto, que estivesse disputando uma chegada na Libertadores ou enfim, até em título, a Sul-Americana atrapalharia, Correto, né. a avaliação está correta. Agora, o Grêmio também está numa situação na tabela, acho que está em 14º, 13º, 14º no Campeonato Brasileiro, como está todo mundo ali muito É, próximo do Z4, né, que às vezes a simultaneidade das competições gera desgaste de jogadores, é viagem, é lesões, enfim, que eu não sei se é bom. Bom, se o time tem chance de ser campeão, ok, acho que tem que enfrentar e disputar as 2 é competições. difícil fazer essa previsão, muito difícil. O que eu faço Não tem cacife para tanto, eu acho. eu Olha, faço é meio lotérico. comparativamente com o Inter, por exemplo, qual é a vantagem que eu vejo do Inter, que poderá ter, é um time comum, mas que poderá ter, porque o Inter só disputa uma competição. Vai disputar 2 com a Copa do Brasil, o Grêmio vai disputar 3 competições simultâneas. Quer dizer, tem a parada da Copa, sim, mas e pós parada da Copa? Porque quando para a Copa, para o Brasileiro, para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil. Eles retomam tudo pós-Copa. Aí é jogo domingo, quarto domingo, domingo, quarto domingo, até o final. É. Aí falta perna, aí falta plantel, aí tem desgaste, Lesões, etc, etc. suspensões, essa Não coisa s toda. né, tanto a dupla Grenal não é Palmeiras, não é Flamengo, que tem plantel que pode girar, que pode botar e mantém o ritmo. Mas, né, pelo aspecto financeiro, claro que é importante, e pela uma competição inédita, que o Grêmio não tem essa conquista, e ter uma conquista de uma Sul-Americana já te projeta para a Libertadores do ano seguinte, que é o objetivo da dupla Grenal.
Só que, bom, não pode olhar para o adversário de ontem e achar que está Não, não, ajeitando o está tudo time. resolvido, absolutamente. Tem Concordo que olhar aí contigo. o Campeonato Brasileiro, o Grêmio joga a próxima partida, o Grêmio joga Flamengo, né? Flamengo em Porto Alegre, É, quer Porto dizer, Arena. que é um time que está disputando o título do É brasileiro, uma parada enfim, é uma duríssima, parada duríssima. duríssima, né. Meu Se Deus. perde, já encosta no Z4, Ah, sem dúvida. esse é o Olha, um problema. empate é vitória nesse jogo com o Um Flamengo. empate é bom resultado, É bom né. resultado. E já falando de Inter, que está jogando agora com o Brasil de Pelotas para a grandiosa competição Recopa Gaúcha, é uns troços malucos que inventam no futebol. Quer dizer, então só no meio do Campeonato Brasileiro, de uma maneira, no meu entendimento, equivocada, vai a Pelotas com alguns jogadores importantes, vai jogar contra um time que vai fazer uma Copa do Mundo, que está absolutamente correto, o Brasil de Pelotas. Para ele vai ser um título importante, é um ressurgimento dentro do cenário gaúcho. E o Inter vai botar Alan Patrick, vai botar Borré, vai botar o Antony, que é o goleiro titular, já que o Rocher está machucado. E aí eu pergunto, jogadores, né, Alan Patrick da primeira linha do futebol brasileiro, está no mau momento, mas é da primeira linha do futebol brasileiro. O Borré é um jogador de seleção colombiana. A motivação: "Ah, não, mas é profissional, tem que ter motivação". Futebol não é bem assim, né. A motivação de jogar em Pelotas, um jogo que nem televisão tem, e quando tem televisão isso sempre mexe um pouco com o jogador, então estamos sendo vistos, etc, etc. Não tem nem televisão. Vão tomar pontapé o jogo todo. É Sim, isso lá é aí. Copa do Mundo, para eles lá é Copa do Claro, Mundo. e Brasil é o Brasil, Brasil, o time é o único Grêmio que eu torço, o Grêmio Esportivo Brasil. A minha família vem de Pelotas, tem uma relação, então Tu é eu tenho pelotense, Wesley? não, eu não, sou porto-alegrense, mas eu tive 2 primos que ambos foram presidentes do Brasil de Pelotas, Vai, tá, José chavante, Antônio chavante. Zaquelin e Humberto Zaquelin. Então tem essa relação. Meu irmão Pedro Paulo, jogou no Brasil quando Ah, é? Pelotas Foram 1 em Pelotas, em odontologia, e jogou em futsal. Mas enfim, e aí, vai jogar uma Copa do Mundo, daqui a pouco tu perde um jogador que não é titular hoje, mas é uma opção importante no banco, é pela uma competição que não te leva a nada. Vai mudar o Internacional ser campeão ou não ser campeão da Recopa Gaúcha? A Recopa Gaúcha só valia nos discursos do Renato Portaluppi, que o Renato botava: "Ah, eu fui campeão de diversas Recopa Gaúcha". Eh, né, vale nada, absolutamente nada, para a dupla Grenal, vale para os times do interior. E aí, enfim, e no meio do Campeonato Brasileiro, isso aí é bom, da Federação Gaúcha se espera tudo, né, só não se espera planejamento numa federação que cada vez mais vê seus clubes filiados. Acho que isso, né, não é para esse momento, Silvas, mas é uma reflexão que tem que se fazer. Por que que Internacional e Grêmio estão lá na última página do futebol brasileiro? Por que que o Juventude está na segunda divisão? Por que que o Caxias não consegue ascender para a segunda? Por que que o Ipiranga não ascende também para a segunda? Por que que o São José baixa para a Série D? Isso é reflexo do futebol gaúcho. Quando é que foi o último jogador revelado do interior do estado? Que sempre, o interior sempre foi um cenário de promoção e de revelação de jogadores importantes que vinham para a dupla Grenal, e alguns iam direto para o Rio-São Paulo. Sim. Não tem promoção, não tem nenhum jogador que veio do futebol gaúcho que está hoje aí brilhando ou jogando nos 20 clubes da primeira divisão. Isso, a Federação Gaúcha tem que fazer um reflexo. A Federação Gaúcha, ela dirige o futebol gaúcho, ela faz as competições, ela tem que fazer com que haja resultado. Tu olha a segunda divisão, Paraná tem diversos clubes, né, Santa Catarina tem diversos clubes, o Paraná na primeira divisão, tanto o Atlético como o Curitiba, que ascenderam da segunda divisão, estão hoje bem na frente do Inter e do Grêmio. Quer dizer, isso é um reflexo, tem que se olhar. O futebol gaúcho está mal gerido, o futebol gaúcho, a sua federação está mal gerida, está mal administrada, e ela simplesmente está rodando as competições normais. Ela não está fazendo, não está dotando os clubes de uma estrutura melhor. E para terminar, o Inter domingo tem um jogo super importante, que é contra o Curitiba, lá em Curitiba, que o Curitiba é uma equipe que fora do Paraná tem um desempenho melhor que quando joga em casa, mas é uma equipe que tem uma pontuação bem melhor que o Internacional e que Grêmio.
É difícil. Agora o Internacional precisa, essa competição é tão parelha, é tão igual, que aquele time, aquele É o clube Curitiba Atlético Clube que vai jogar, vai é jogar esse? contra o Curitiba, Ah, com o Curitiba. Curitiba Futebol Clube. Ela é tão parelha a competição que o time que tiver 3 vitórias em sequência, ele muda de ele sai dessa situação. O Internacional ganhou do Fluminense, se o Internacional tivesse um resultado bom em Curitiba e depois joga contra o Vasco em Porto Alegre, se ele faz isso, ele muda. Ah, O não, não. mesmo raciocínio serve para o Grêmio. Só que eu acho que o Grêmio tem um adversário mais complicado que o É bem Flamengo, bem mais complicado. comparativamente contra o Curitiba. Mas é isso que o Internacional precisa. Tu olha o futebol brasileiro, tu excetuando 2 equipes e não mais do que 2, e não mais do que 2, Olha o que é Flamengo. Corinthians, olha o Corinthians. Faz uma bela Libertadores e tá mal no Campeonato Tá Brasileiro. no é, Aí tu olha lá o São Paulo é mais ou menos, o Roger tomando pau todo dia, enfim. O Fluminense, nós vimos aqui, contra o Inter, tá, time misto, mas nós vimos aqui. Não tem, esses 2 times, né, se tinha muita expectativa no Cruzeiro, no Atlético, e não estão reproduzindo essa expectativa. E o resto é tudo parecido, não tem jogo fácil. Tu vai jogar com o Remo vai lá e ganha do Botafogo no Rio, quase ganhou do Grêmio aqui em Porto é Alegre. verdade. É tudo parecido. Então, a necessidade de tu poder fazer 3 bons resultados em sequência, certamente tira tanto o Inter como o Grêmio, dessa situação, muito próximo do Z4, que isso realmente internamente incomoda. Cria uma intranquilidade no grupo de jogadores e uma falta de paciência do torcedor. O Verdade. torcedor no primeiro mau momento, no primeiro passe errado, no primeiro gol sofrido, já Perde vira a aquele paciência. perde a paciência e vira contra o time. Então é importante, nessa altura do campeonato, tem que ser pragmático, é somar 3 pontos. Se jogou bem ou mal, é uma outra discussão. É, o Tem negócio é que faturar. fazer isso aí, fazer 3 pontos para sair dessa situação. Oscar D'Ávila também é um tricolor. Isso aí. Tem acompanhado o time aí, o que que tá achando? As expectativas do Grêmio aí, A expectativa tá sempre positiva, né, é assim que a gente tem que ser. tem que no Na mínimo, ver né, a gente tem que o bom apostar. torcedor tem que ter boa expectativa sempre, né, Me independente da mesmo cir enxergando uma dificuldade tem que ser exatamente, otimista. exatamente. Diante da adversidade, o bom escoteiro sorri. Então a gente É, o que espanta, né, Oscar D'Ávila, é o seguinte, a folha de pagamentos de um clube como o Grêmio, o próprio verdade. Internacional, é fantástica, né, vai em 15, 18 milhões. Não, o Grêmio é 23. 23. Então, pagando 2 milhões, 1.800.000 para algum cabeça de bagre, tá bom? Quer Exatamente. dizer, e depois enfrentam um clube como esse que enfrentou o Grêmio ontem na Sul-Americana lá na Argentina, que não pode propor nenhuma resistência. O Grêmio ganhou 3-0 por um acaso, mas se fosse valer pela qualidade da folha de pagamento, o nível técnico dos atletas, ia botar 10-0, Sem entendeu? dúvida, sem dúvida, Então, sem e dúvida. quando joga aqui dentro do Brasileiro, por exemplo, exemplificando também, é um horror. O Grêmio e contra 10, quando tem já um expulso, o adversário, o Grêmio joga pior ainda. Então o Grêmio é de uma instabilidade e de péssima produção Sim. em relação ao que investe no seu plantel de futebol. Sem dúvida, uma coisa é a torcida perceber ali que o time segurou um pouquinho para evitar uma lesão desnecessária, alguma coisa nesse sentido, ou que o time realmente mal estava dando conta ali de aguentar aquele outro adversário fraquíssimo, né, então Sim. acho que é isso que mais chama atenção, que foi o caso do jogo de ontem, né, É, então exatamente. Eu acho que o Zaca fez uma até pelo seu análise conheço de futebol, conhecimento exata. profundo de futebol dele, da família, muito muito interessante, muito consistente, né, quer dizer, a Sul-Americana pode ser uma bola nas costas, como se diz, né. Sim, O Grêmio não ir longe, está se desgastando com viagens, etc e tal, perdendo o tempo de focar na Copa do Brasil e sim, no próprio Campeonato Brasileiro, né. sem dúvida. Então o melhor realmente se não enxergar um horizonte melhor numa Copa Sul-Americana é saltar fora. O que Time que o precisa Grêmio ter se eu entrar no Grêmio, permite, Oscar? O Grêmio tem folha para chegar bem, né. Sim, se Deve for ser a pela quinta folha, quinta, sexta, não, e tu olha assim, pô, com todo tu olha o time do Grêmio, os jogadores que o Grêmio tem alguns erros que todos os clubes cometem nas contratações, mas tem um time que tem uma estrutura com bons jogadores. Não está entregando dentro do campo o potencial que pode entregar, que é diferente do Inter. aí Do eu acho Inter que eu olho e digo: tu tem que torcer para tirar mais. O Grêmio tem jogadores que têm uma condição técnica
de entregar um pouco mais do que estão Muito entregando. mais, o TT é um exemplo. Das contratações que foram feitas agora, tu vai dizer assim: "Pô, qual é a contratação que deu certo?" O goleiro. É, Isso é baita goleiro. ninguém discute. O resto, o resto, assim, olha, está se esperando um pouco mais. Bom, daqui a pouco pode. Se realmente isso acontecer, sobe de patamar. Tu tem farinha no saco para acontecer, sobe de patamar. Essa é a minha dúvida em relação ao Inter. Eu olho o Inter, quem é que o Alan Patrick que está numa má fase técnica, é o que pode acender, o que pode crescer. O resto está no seu limite. É que tem atletas aí que às vezes têm alguma esperança ou expectativa de participar da sua seleção, ainda uma convocação, e aí estira o pé também. É isso aí. Estira o pé, Esse é um com problema. medo de uma lesão. Esse é o problema. Esse é um problema Esse sério. É um raciocínio problema de um Borré, por exemplo. esse raciocínio que eu faço. O Borré, que tem expectativa, está na seleção colombiana, uma Copa do Mundo, vai jogar em Pelotas com o Brasil. Tem cabimento. É Sujeito a uma preferência tu lesão violenta. bota um menino, pega o menino da base, Claro, dá cancha claro. pro cara. Mas quis fazer bonito lá, É, ser ovacionado na chegada, aquela coisa toda. mas daqui a pouco, pô, vem cá, velho, o Agora cara tá com a cabeça na Copa, o cara jogando grandes jogos. vai pra lá Daqui um contrariado. pouco, pô, eu tô jogando com a baba em Pelotas, É. Outra daqui coisa um que pouco no me Grêmio machuco, não vou pra Copa. fechando o futebol aqui na nossa atividade, eu tenho muitas dúvidas em relação à capacidade, à competência do treinador, Luiz Castro. Esse português deixou o Botafogo de pendurado no pincel, um convite para ir embora para as Arábias, etc e tal, abandonou o Botafogo. O Grêmio se encantou agora no início do ano aí, contratou esse cidadão, mas ele, para mim, ele é de absolutos altos e baixos. Não sabe aproveitar o elenco que tem, né, na sua plenitude. É um sentimento que eu tenho. Adiante vamos com o Banrisul então, tá ok? Banrisul, dizendo que o Banrisul está com o Banriway. Banrisul apresenta Banriway, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais consistentes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimento, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. É bom para essa garotada, essa meninada, saber de onde vem o dinheiro, a importância do dinheiro, que não se rasga dinheiro. Dá uma olhada aí. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Próximo. Muito bem, vamos adiante então, falando da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, e os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. Transportes Aéreos Portugueses. Aeronaves de altíssima geração, decolando aqui do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, indo até Lisboa, direto, sem escalas, em 11 horas de voo. Olha que espetáculo. É um negócio fantástico, né? A gastronomia das terras portuguesas está no cardápio das aeronaves. Coisa maravilhosa. Tarifas civilizadas é aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP e linhas aéreas possui. Todas as bandeiras de cartões de crédito são muito bem-vindas, tá? A empresa faz um esforço absolutamente incrível para minimizar aumento de tarifas dos seus bilhetes, né? Com a crise do petróleo, né? Do querosene aí, então está complicado, mas está aí a TAP fazendo esse esforço absoluto para não machucar o bolso, né, dos seus clientes. Então, está aí a TAP fazendo de tudo para que você voe tranquilo, nas suas aeronaves, um voo direto de 11 horas, direto do Salgado Filho, em Porto Alegre, até Lisboa, Portugal. De lá você fica em Portugal, Europa ou qualquer destino do planeta pelas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Olhando a essência de vida, está aí. É bom demais.
É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. É um negócio maravilhoso. Laboratório Vesp há mais de 100 anos produzindo olina, essência de vida. E o Grupo Zafra está aí fazendo aquele encanto que em grandes datas, como o Natal, né, Ano Novo, essas datas importantes, o Dia das Mães, próximo domingo, ele passa mensagens lindas, maravilhosas. Veja a mensagem do Grupo Zafra, onde economizar é absolutamente comprar bem. Querido tempo, eu sei que você não tem culpa de passar tão rápido, mas hoje eu vim te pedir, vai mais devagar. É que tem uma menininha crescendo aqui em casa, então me dá mais um pouco de tempo. É que enquanto você passa e passa e passa, eu ainda tô aprendendo a viver cada segundo. Sucos Petri, também 33 anos nessa bancada. Nossos comentaristas fixos, nossos convidados, sempre saboreando, degustando. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva, laranja, água de coco, Petri, tudo 100% natural, sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede a bebida do ano inteiro. Sucos Petri. Na hora do pique no lugar, da academia, do parcão, aí no edifício, na academia do edifício, enfim, nas ruas da cidade, sempre hidratando seu organismo com a água de coco Petri, saborosa, deliciosa, 100% natural. Indústria Gaúcha, Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Muito bem, vamos adiante então. Luiz Fernando Záquia, temos aí essa situação toda dos Estados Unidos com o Irã. Pega lá para a tua região, lá, lá tua. Exprimo. Mas parece, hoje, pelas informações que eu recebi, o noticiário todo, noticiário, vamos dizer, de verdade, porque hoje tem muita mentira na informação, parece que se visualiza ali no fim do túnel um acerto aí, liberando lá o estreito. Porque tem centenas e centenas de navios, está faltando alimentação nesses navios, tem uma série de problemas, doenças, etc e tal, não dá para continuar com essa crise, com esses navios parados lá, e essa crise petrolífera no planeta que estoura no bolso de todo mundo. É, são consequências da irresponsabilidade, né. A irresponsabilidade é quando se cria ou se fomenta uma guerra, né. Eu não vou entrar nas razões e nas causas, que para o meu entendimento nunca tem uma razão ou uma causa que justifique uma guerra. Quando a Rússia invade a Ucrânia, se imaginava que seria rápido, que Poucas semanas, né? poucas semanas estaria resolvido. Está destruindo um país em toda a fomentação dos países ricos europeus e até os Estados Unidos, injetando dinheiro e recursos na Ucrânia para que ela pudesse fazer um enfrentamento, mas está destruindo o país, está destruindo uma geração, está matando crianças, enfim, imagina a recuperação da Ucrânia quando terminar a guerra, quer dizer, a sua economia completamente abalada e etc. Aí vão para o Oriente que é uma situação muito diferente, né, é uma situação milenar, quer dizer, há anos que existe guerras que não se compreende eu tenho origem libanesa, e quando tentam me explicar eu não consigo entender, eu não consigo, toda aquela questão religiosa, toda aquela questão da luta pela área, pela terra, enfim, é uma sucessão de inconsequências que geram isso, né. Aí quando entra um país do tamanho dos Estados Unidos no processo, com a força bélica, com a força do poderio econômico, evidentemente que traz um desnível, né, nesse confronto. Quando era entre eles, né, Israel é um país mais, belicamente mais estruturado, Irã, tinha sempre esse temor que o Irã pudesse ter a questão de bombas atômicas, enfim. Mas, quando entra os Estados Unidos, entra o Davi com Golias, é o Golias com Davi, aí a proporção se imaginou: "Não, isso também acaba rápido", né. Mas não acaba, né. Aí começa todas as interferências nos diversos países, as interferências de segmentos que não estão no Irã, mas começam a participar da guerra. Aí tem o problema do escoamento do petróleo, que afeta a economia não só da região, que afeta a economia do mundo.
e é uma guerra que se estende por demais do que se pudesse imaginar, o que fosse o lógico, quer dizer. E aí, com todo respeito, nos Estados Unidos há um presidente inconsequente nesse aspecto, né. Ele pode ter a sua capacidade na gestão interna dos Estados Unidos, em algumas coisas, outras eu não concordo, mas nisso ele é muito inconsequente. Parece que é uma criança com um brinquedo, que ele faz disso uma brincadeira que está matando as pessoas, que vai trazer consequências. Quando eu começo a ver as imagens da destruição, a destruição no Líbano, que em tese o Líbano é um país extremamente pacífico, claro que lá existe, não podemos negar, terroristas que ficam no sul do Líbano, mas começa a destruir o Líbano, começa a destruir países e começa a destruir pessoas, matar pessoas, gerações. E agora quando eu estava lá, a gente está distante do Brasil, a gente olha, não, pois é, tu vê, de lamentar a coisa, mas começam a morrer judeus, isso não é justo. Agora não, a consequência vem para nós, a consequência vem para o mundo, quer dizer, há uma crise no petróleo, tu começa a pagar, pagar não monetariamente, não somente isso, mas tu começa a pagar pela escassez, pela falta, né, as pessoas começam a ter fome, a não ter alimentos, começam a morrer, e e às vezes aparece, assim, um lampejo, não, estão encaminhando para o entendimento, estão encaminhando para uma pacificação, mas aí logo depois há um retrocesso, continua igual. É ruim, e eh, eu não vejo a interferência, né. Eu acho que os Estados Unidos precisa ter uma interferência de algumas lideranças mundiais de uma maneira mais ativa, né. Para sentar com os Estados Unidos, bota um freio nisso, para aí, vamos ajeitar, porque isso tu está em cima de um barril de pólvora. Ali, tu está em cima de um É um barril de pólvora. risco. Pegar o perfil, das lideranças daqueles países, quando está muito enraizada essa questão religiosa, é uma coisa que, às vezes, a sensação que eu tenho, que tu não consegue controlar. E isso é o medo que se tem. Daqui um pouco, e nós temos casos extremos de acontecido no Oriente, em diversos países, mas o Irã mais especificamente, e daqui a um pouco isso vira uma bola de neve e que boa parte do mundo vai pagar. Muito bem. O que é que tu me diz, ô meu amigo? É uma situação que, na verdade, a gente começa a perceber esses efeitos agora e ainda vai colher esses frutos por muito tempo, né, porque as embalagens aí e produtos farmacêuticos que Tudo, demandam tudo, de tudo. petróleo para a produção, eu tenho recebido aí de fornecedores semanalmente aí avisos de aumento de preço, que normalmente acontece em um determinado período do ano, né, Tabelas todas reajustadas. 12%, 8%, 12%, que representa muito, né, E falta de matéria-prima. Exatamente, falta de matéria-prima. É. Então escassez E dentro dos Estados Unidos, como eu tenho dito diariamente aqui, tem pessoal lá, informações, né, consistentes, o sujeito que entrou no supermercado lá entra apavorado, na hora de ir para o caixa, é 50% mais caro, ia gastar $100 é 150, é 180. E eu tenho certeza, se perguntar para o americano o que que ele acha, a grande maioria Eles estão reprova. furiosos, eles estão Isso aí. furiosos. A popularidade do Donald Trump lá está no assoalho, eles estão furiosos, claro, quando estouram no bolso da comunidade, da população, e é uma teimosia do presidente da República. Porque a população não vê a razão para isso. Exatamente. O que está essa É ele que está no interferência? seu segundo mandato, ele quer fazer coisas que nunca se imaginou na campanha que ele faria, né, na campanha dele a Se presidente. nós pegarmos o exemplo da Venezuela, né, vai lá invadir a Venezuela, prendeu o Maduro, que eu acho Aí foi legal. acho importante, não, porque agora vai tomar conta, o regime da Venezuela continua igual. A população da Venezuela está sofrendo os mesmos efeitos quando estava o Maduro. Não mudou absolutamente nada, eu não vejo falar mais dos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos daqui a um pouco quer se apropriar do controle do petróleo, que lhe interessa, e a população que se dane, a população venezuelana. Então, aí sai da Venezuela e vai para o Oriente. E daqui a um pouco eu não sei para onde vai, quer dizer, eh, se nós olharmos, a história do Hitler, se nós olharmos a história dessas lideranças problemáticas, tem alguma semelhança. Essas atitudes têm alguma semelhança com essa irresponsabilidade de gerir de gerir a questão da política internacional. Não estou discutindo a política interna dos Estados Unidos, que eu não a conheço,
parece que é boa, mas essa política internacional é preocupante. Não é fácil. E os Estados Unidos já passou por isso, inclusive no governo do George Bush, né, quando teve aquela guerra É isso. que se estendeu e que não acabava É isso nunca, aí. tipo, parecia que ia durar semanas ali também, aquilo ali consumiu uma fortuna para os Estados Unidos e aquilo ficou uma mancha, na verdade, ali para o partido como um todo, né. E isso gera, Oscar, eu presenciei uma vez nos Estados Unidos um troço extremamente bonito, eu estava no aeroporto, acho que era Boston, enfim, e estava lá sentado esperando o voo, daqui um pouco vem uma turma, uns 30, 40, 50 militares jovens, que estavam vindo de algum lugar, tinha o povo levanta e aplaude, né. Há esse nacionalismo, o reconhecimento que está lutando pela pátria, isso é uma coisa. Agora quando tu vai para o Oriente, começa daqui um pouco começa a perder vidas de americanos, eu não sei se esse comportamento, esse reconhecimento da população, esse idolatramento vai ser o mesmo. Uma coisa é quando defende os Estados Unidos isso é muito competente, né, tem essa questão de nacionalismo. Mas agora não, tu começa a ver que tu tá perdendo filhos, etcétera, de uma maneira que não justifica e que não tem interesse americano. É, mas aí na verdade tem uma questão que é como se a população se ressentisse na verdade com o governo e não com o exército, né, então a verdade a Pois é. população tem um reconhecimento, são até ufanistas Não, em não tenha relação dúvida. às forças armadas, né, mas quando se olha ali porque na verdade sabem que a gestão mesmo o executivo é que controla essas ações aí e reprova completamente, né, então Perfeito. Vamos falar aqui do Sicredi Origens RS, negócio fantástico, onde você é um sócio, né. Final do exercício do ano, você recebe lá o sócio recebe, né, os dividendos já que ele merece, faz parte dos investimentos da organização. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente, o crédito com garantia de aplicação, olha só. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Não resgata nem um centavo da sua aplicação, que tem lá. Assim mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com seu gerente ou abra sua conta no Sicredi Origens RS agora. Dá uma olhada aí. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, aí nós vamos até o grupo de Paulo de Galetas, que é um negócio fantástico, é o melhor galeto do planeta. Os paulistas tomaram conta das lojas do grupo de Paulo, lá em São Paulo, né, que adoraram o galeto gaúcho, esse que é o melhor do planeta. Existem marcas que servem refeições e existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo agora tem uma unidade linda, maravilhosa, um arquitetônico impecável, em Torres, contemplando aquela comunidade maravilhosa, né, os veranistas, a população fixa e aqueles que passam por lá visitando aquele município maravilhoso. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Daqui eu passo, sabe aonde? Pelos ovos orgânicos. Aí eu falo do Sítio Gigante. O Sítio Gigante, maravilhoso. Os ovos espetaculares. A gente não se dá conta que os ovos têm sabores, né, que a gente ovos, não, tem sabor. Quando é o orgânico, meu Deus, tem os grandes, o jumbo, espetacular. Ovos orgânicos, olha aqui, como é que eles são produzidos? Galinhas soltas, olha só. Sistema que prioriza o bem-estar animal. Galinhas criadas soltas com acesso à pastagem. Alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Então tá aí
por que que esses ovos são tão saborosos, tem o jumbo, os grandes, são maravilhosos. Amanhã, por exemplo, você pode encontrar, disponibilidade desses ovos ali na Secretaria da Agricultura, no Menino Deus, na Secretaria da Agricultura, pela tarde. Está lá o estande do Sítio Gigante, tá, que é comandado pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante. E aos sábados, pela manhã, também tem o estande do Sítio Gigante, lá na Secretaria da Agricultura, ali na Getúlio Vargas, né, no Menino Deus. E também tem lojas, floriculturas, agropecuárias, né, delicatessen, você vai encontrar também os ovos, exatamente orgânicos do Sítio Gigante, que são maravilhosos, saborosos demais, tá bom? Saúde pura. Então te liga com o Sítio Gigante. O telefone por lá, 51, para que você queira revender, ter aí na sua, loja e tal, 51 998365337, 9983653337, ok? Muito bem. Pô, eu tenho que entrar em contato, porque eu tinha cada vez mais encontra ovo pequenininho. Olha aqui, ó, Já fiquei com vontade também. não, Consumo não, não. muito ovo. Não, Eu como eu bastante ovo. depois Ovo que grande, depois que eu não tenho adotei encontrado. depois que eu adotei esses ovos aqui, ó, Como é que eu faço? tá ali na Secretaria da Agricultura e tem esse número aí que eu vou te passar daqui a O pouco, celular tá? ali. Eu vou te dar aquele Pra celular. saber, de repente, onde é que tem, porque É lá na Secretaria da Agricultura, na ali no Menino Deus, secretaria, bem na contramão feira pra ti. aquela, Na feira. contramão. Tem sábados de manhã, contramão. Mas eu vou te dar uma loja que tenha, tá? E ele vai Boa. te fazer um contato, tá bom? O próprio titular da casa lá, tá? Pra ti também, tá? É outro sabor, bom demais. né? Não, Já maravilhoso. fiquei curioso. Não, olha aqui, ó. Já fiquei Orgânico e curioso. grande, É. Sensacional, sensacional. Muito bem. Oscar Dávila, médico veterinário. Olha, eu tenho um pet, eu tenho o meu Mozart, né, o Lulu. Sensacional, lindo, querido, maravilhoso, branquinho, a coisa mais querida. É uma figura humana, né, porque eles têm uma inteligência rara também, esses cães, e são afetivos uma barbaridade, né. E eu Eu conheço a história, Oscar, de um amigo meu, que dizia assim: "Mas cachorro não vou querer nunca", até chegar o Mozart na vida dele. eu disse: "Se entrar um Mozart, eu Começa saio". assim. Se entrar um cachorro, eu saio. É. E aí o cachorro não deu bola pra Beatriz, é tudo contigo. Veja só. Mas, e até achar um médico veterinário, com todo respeito aos médicos veterinários, médicos e médicas, né, são todos competentes, mas é uma sintonia do Mozart com o Oscar Dávila, comigo, com a família também, né, pela maneira que ele conduz, tal. Já fiz lá cirurgias do Mozart, né, castração, tudo, né, tudo beleza, maravilha, né. Aí tá aí, ó, Armazém Quatro Patas. Onde é que fica esta maravilha? O Armazém Quatro Patas, no bairro Santana, na rua Domingos Crescêncio, 675. Tá aí, tá? Armazém Quatro Patas. O telefone lá, qual é que é? O 3307-4004. 3307 40 04. 4004, tá aí. 3307-4004. Se você tem o seu cãozinho aí, quer às vezes fazer uma consulta ou dar uma mudada, ver no médico veterinário, na médica e tal, enfim, né, numa clínica veterinária, eu passei por muitas, até que uma hora a gente encontra uma que se adequa a expectativa da gente e tal, né. É assim que funciona essas coisas. Isso é no campo da saúde humana também, às vezes a médica não acerta, o outro acerta, né. Então até que acha um médico, é aquele. Então, eu com o Oscar Dávila, e a clientela dele é maravilhosa, né, é muita gente que leva seus pets, seus gatinhos, né, lá no Armazém Quatro Patas, ali na Santana, bairro Santana, Domingos Crescêncio, 675, fácil de estacionar, bairro Santana, então 3307-4004. Bom, vamos conversar com o Oscar Dávila de novidades e coisas que temos que fazer com os pets, com essa turminha toda, tá. Segurança no transporte, né, nós temos agora, dos pets, evidentemente, carro que tem que ter a cadeirinha, que além de proteger de uma queda, quebrar patinho, pescocinho, sei lá, meu Deus, que protege, então evita essas infrações previstas no Código de Trânsito. Hoje o Código, o CONTRAN, estabeleceu que para transitar com pet tem que ter a cadeirinha lá atrás para a segurança do pet e até o próprio motorista ver que se envolve com o bichinho, não pode trafegar na frente quando está conduzindo o carro.
Isso. O Código de Trânsito brasileiro, ele não fala explicitamente a palavra cadeirinha, mas ele fala ali com relação proteção. à proteção, exatamente. Então o cão, ele não pode ficar solto dentro do carro por vários motivos. Primeiro, ele não pode, por exemplo, transitar entre os braços e as pernas do motorista, não pode transitar à esquerda do motorista, ele não deve ficar solto dentro do carro também, porque ele Uma pode freada, uma freada, ele pode seria matar o bichinho. pode matar o bichinho, exatamente, e ele pode ser ejetado do carro como um projétil, né, Exatamente. porque Se não tem ele um não tem animal de cinto de 10 segurança. quilos ali num carro a 80 quilômetros por hora, por exemplo, ali, a partir de 70, 80 quilômetros por hora Mas, Oscar, mas se vê muito isso, né? muito, Motorista com cachorrinho. sem dúvida, exatamente. e é grave, né, porque inclusive é uma infração grave, inclusive o cão, que é uma coisa que a gente acha até engraçado, às vezes, de olhar, aqueles cães, às vezes, com a cabeça para o lado de fora do carro, é uma infração grave. É completamente proibido e é expresso, inclusive, isso no Código de Trânsito, tem infração específica com relação a isso. O animal, ele deve ter usar o cinto de segurança, de preferência o peitoral aquele, né, melhor do que uma coleira com um pode cinto também que quebrar o pescoço. exatamente, então ele deve estar com um peitoral ali. Nunca no pescoço, nunca no O mais interessante é que o cinto de segurança dos pets ali, ele se acopla na peiteira dele, e ele é afivelado em um dos compartimentos de cinto de segurança, como se fosse No um cinto de passageiro. segurança do passageiro, Exatamente, ele é projetado para acoplar ali com facilidade em qualquer veículo, né. E ele aceita bem? Eles aceitam bem, É. eles aceitam bem. Na verdade, o que a gente percebe é isso, né, tudo é uma questão de hábito. Às vezes eu conheço pessoas, às vezes, que falam: "Olha, ele não anda comigo, mas se for com a minha esposa, por exemplo, se comporta e fica com cinto de segurança". Então o animal sente a pessoa da família ali com que ele tem mais possibilidade ali, no caso de não obedecer ou de chorar, alguma coisa, se a pessoa vai Agora esse mecanismo da proteção é no banco traseiro, né. no banco traseiro, No banco exatamente. O cão deve circular Não preferencialmente deve viajar na frente. não deve Nem viajar na frente, exatamente. no passageiro ao lado do motorista. Exatamente. Deve viajar atrás ali, e sempre o ideal seria que tivesse um outro passageiro, né, pra acompanhar ali aquele cão, e a cadeirinha vem ao encontro de uma solução, porque na verdade ela é um conforto, então ela é uma Conforto, caminha, pode colocar um tapetinho higiênico, tem ele se sente muito bem, ele se sente seguro. exatamente. E mimetiza uma coisa que os cães têm em casa, que é a cama deles. Né? Então ele percebe que aquele é um espaço dele, é um território dele ali dentro do veículo. Então sempre lembrar isso, o cão jamais deve ficar solto dentro do carro, ele pode ir para as pernas do condutor ali, prejudicar o momento de uma aceleração, enfim, uma exatamente. movimentação indesejada, É. totalmente sem recomendação. A Andréa, minha filha, conseguiu essa cadeirinha maravilhosa, comprou pela internet, Sim. mas ele se adaptou a uma barbaridade, sabe. Gosta porque ele fica ali dentro daquele quadradinho. Tem conforto. Não, ele conforto, ele se exatamente. sente seguro, porque quando ele ia direto no banco amarrado no cinto de segurança do passageiro, ele mesmo assim, ele não sabe que tá Exatamente. agora quando ele tá dentro da cadeirinha, ele Está protegido. ele tá protegido, ele se sente, ele enxerga. Agora nós temos no campo do emocional, dos cotejos de casais, temos uma novidade também, ó. O pet, seja o gatinho, o cachorrinho, ele é um membro da família hoje, ele né, assim se estabelece, né, pela relação afetiva que ele estabelece com a família, né. Então, ele é um membro da família. E tem uma nova lei que foi sancionada agora em abril de 2026, que determina que em caso de separação do casal, o cachorro é meu, o gatinho é não, vamos acertar. Não é é nosso. Então o que diz aí a lei, né, determina que em caso de separação do casal, a guarda será compartilhada, dividindo o tempo de convivência e das despesas também com o casal, é assim? Sim. Os teus clientes que têm esse caso se dão bem, o bichinho se dá bem nesse vai e vem para lá, para cá? Muitos casos de clientes que acontece, né, a eventualidade da separação, e esses clientes aí acabam dividindo as despesas, né, então às vezes pedindo ali fazer notas fiscais separadas, metade para um dos responsáveis, metade para o outro responsável, às vezes marcando inclusive de um dos responsáveis deixar o pet
no estabelecimento para o banho, e aí o outro cônjuge buscar para não se encontrarem, porque às vezes é recente, ou às vezes já tem novos companheiros ali, mas não querem perder o vínculo. Então já está muito claro isso, né? Já é pacífico, isso já vem acontecendo aí, muitos juízes já dando, né, esse tipo de decisão aí em momentos de separação, e agora cada vez mais comum. Cada vez mais comum e agora com legislação apropriada, esses animais aí tendo já uma segurança jurídica, os próprios casais mesmo, né, e comum acontecer às vezes de casais separados aí há 2, 3 anos, eu tenho a clínica ali há 14 anos, então já acompanho esses casos há tempo ali, de ficarem até o último dia mesmo, né, então às vezes 15 dias ou 1 mês, ou quando um tira férias, o outro se programa para ficar, cuidando, enfim. Não, e às vezes o animal, o cachorro, o gato, eles servem como reaproximação dos casais. Também, Até também, isso, né? também. Fazem esse trabalho Tá. também, né, de aproximação, Estão de uma separados lá, mas sintonia, né? o vínculo com o casal faz com que haja essa reaproximação e o entendimento futuro. Deixa eu bem. perguntar uma coisa Pois para não, os caras, pois que eu não. tenho uma Importante. curiosidade, eu não quando eu moro próximo a uma praça, então tem esses passadores de cachorro. Eu fico encantado, os caras passeiam com 7, 8 cachorros, e os cachorros Tudo numa boa. tudo numa boa, não tem, isso é normal? Isso é normal, porque o passeador ele tem uma habilidade que é justamente de ele estar colocando, por exemplo, nas extremidades aqueles cães um pouco mais agitados, na parte do meio, normalmente cães que têm um pouco mais de medo, ou que vão um pouco mais devagar ali, que de repente poderiam se distrair mais, que é uma matilha. Na verdade Sim. ele forma uma matilha, e ele também tem a sensibilidade de entender o seguinte: olha, eu vou passear com 5 animais, o animal 1 e 3 se odeiam, então eles não vão passear no mesmo horário, né, então ele vai ter esse sentimento, e ele também normalmente é incomum que um passeador profissional, ele vá buscar o teu cão, por exemplo, lá de uma primeira vez já para passear com 6 ou 7, ele vai fazer aquele passeio primeiro só com o Sozinho. teu, para entender como ele funciona, né, o que aquele cão precisa, qual é o temperamento dele, como ele reage vendo outros cães, e aí depois ele vai integrar gradativamente, porque na verdade o tempo do passeador é que conta, né, então na verdade o valor da hora dele. Então se ele passear com 7, 8 cães, vai sair um custo menor para todos Tá. os cães, mas algumas famílias preferem que o seu cão passeie exclusivamente, Sozinho. né, com o passeador, inclusive pagando a hora cheia dele para Sozinho. que ele exclusivamente esteja disponível Mas para é aquele. uma habilidade, hein. É uma habilidade. É uma E em habilidade. outros países, inclusive Buenos Aires é muito comum a gente ver, em outros, lugares, assim, agora no Brasil que está mais comum, digamos assim, a gente perceber esses passeadores saindo com um volume maior de cães. Mas há anos atrás isso me chamava muita atenção quando eu viajava. Agora esse passeio ele tem um horário para, vamos dizer que ele está com 6, 8 cães, tá. Agora tem os menores que não têm o pique, a capacidade de tempo de transitar. Aí como é que ele acerta com os tutores? "Olha, eu vou passear daqui 1 hora, eu estou passando no seu portão aqui, já entregando", porque outros andam mais, caminham mais, porque isso já aconteceu com o Mozart, né, ele ir com outros cachorros, ele não foi de bom grado, foi meio de arrasto, assim, vamos dizer, foi meio no reboque. Mas o que que acontece? Como é pequeno, ele não Sim. pode competir na resistência Sim. com um cão maior, evidente, é evidente. São passeios de normalmente 35, 40 minutos, né, para cães aí de até 10 quilos, normalmente é o que um cão suporta ali num ritmo, tranquilo, médio, assim, nada de competição, né. E o itinerário e horários bem escolhidos também. Normalmente não são horários de muito calor, nem itinerários muito estressantes ali, com muito movimento, né, então esses profissionais são excelentes, né, eles têm muita experiência Sim, sim. com essa atividade, porque a gente olha normalmente e pensa assim: eu seria incapaz, por exemplo, de sair com tantos cães ao mesmo tempo, né, uma Não, preocupação, a responsabilidade. Ué, E responsabilidade enorme. controla, e tu vê que os cachorros vão Sim, tudo, sim. seguindo enfim, É que tem cachorro que caminho dele. adora sair de dentro de um apartamento, num imagino. lugar fechado, Ficam né, ansiosos, a gente vê aí nas redes sociais o sucesso que fazem, inclusive os ônibus escolares, aqueles que buscam os cães em casa, e os cães ficam fascinados quando percebem o barulho daquele ônibus chegando, vamos os passear. cães saindo enfeitados e com mochilinha, e subindo, entrando no ônibus adentro ali de lado a lado, os cães colocando cinto de segurança, como se fossem crianças. É verdade, é É verdade. incrível. Que mudou o hábito, né, antigamente
Tinha cachorro em casa. Cachorro em casa no fundo do Hoje quintal, na corrente, é isso inclusive, aí, na corrente. Hoje, no meu prédio, são 22 apartamentos, mais da metade tem cachorro. Tem cachorro. É. É incrível. Uma novidade também hoje tá na alimentação dos cães, muitos questionamentos, né, a própria, por exemplo, em países evoluídos, como os Estados Unidos, já tem muita comida gelada, congelada, etc e tal, que para os pets, né. Então está existindo agora uma onda, especialmente de redes sociais e tal aí, com dicas e receitas de petiscos, né, que podem ser feitos em casa. Quer dizer, qual é a qualidade desse petisco? A pessoa faz em casa, claro, faz com, o desejo de estar fazendo o melhor alimento para o seu pet, mas será que ele é realmente qualificado para a alimentação do bichinho lá? Eles são saudáveis, é até uma opção para variar, né. Eu acho assim, eu toda vez que encontro um, converso, o que que ele alimenta? É só ração, é só eu já não faço isso, eu faço um pouquinho de franguinho, carninha, ração, pá-pá-pá, pá-pá, enfim, né. Isso que diz o Oscar, Dávila, isso é um risco, é uma opção boa, tem que controlar, pensar, como é que o que tu acha dessa novidade aí? É uma pergunta comum, uma pergunta muito comum em consultório e eu sempre respondo: "Menos é mais". Então às vezes inventar grandes receitas ali com osso, buco, às vezes eu recebo pergunta: "Ah, eu posso botar caldos", enfim. Eu falo: "Olha, não inventa muito, tem uma ração já específica, então tenta acrescentar alguma outra coisa, assim, alguma coisa que tenha, de repente, cenoura, frango, alimentos que a gente sabe que são apropriados ali, Compatíveis, né? compatíveis com cães e com gatos, e procurar a fonte. Uma preocupação que a gente tem que ter hoje, na verdade, quando a gente está olhando alguma coisa em rede social, não é, na verdade, o número de seguidores e nem o sucesso que aquela pessoa faz com relação à qualidade da edição do vídeo que a gente está assistindo, e sim qual é a competência e qualificação que aquela pessoa tem. Porque uma coisa é um responsável, um tutor que faz para o seu próprio cão aquele alimento, mas de repente ele pegou uma receita ou ele sabe o que funciona para aquele animal em específico, do que com um profissional, um nutricionista, um médico veterinário com especialização específica para esse tipo de informação mais qualificada, que possa se adequar ao grande público. Então, de repente, eu posso oferecer ali tem muitos alimentos que são danosos, são perigosos, por exemplo, cebola, tem uma infinidade de outras coisas, uva, tem alimentos que a gente não que a gente deve ter muito cuidado ao só de pensar em utilizar. Então eu sempre que me perguntam, com relação a petiscos, eu falo: "Olha, tenta usar alguma coisa que tenha frango, que tenha cenoura ou que alguma coisa com menos é mais, com poucos ingredientes, mínimo de ingredientes", porque tem que pensar que o animal está comendo a ração, ele precisa comer a ração. Aquela ração ainda é balanceada, é o que a gente tem ainda no mercado hoje em dia com maior segurança e uma indústria muito bem consolidada, a indústria, de alimentação animal brasileira é uma das mais, respeitadas do mundo em qualidade, nós temos fabricantes aí excelentes, de muita qualidade mesmo, então a gente deve focar nisso, né, oferecer a ração e eu sei que parece aquela coisa de Sim. de ser um pouco mais restritivo, assim, mas na verdade é uma preocupação com a nutrição do animal ao longo da vida, então a gente às vezes pensar em cozinhar, por exemplo: "Ah, eu gostaria de cozinhar", né, por exemplo, para o meu pet. Então se prepara, porque você vai ter uma série de responsabilidades, você tem que pensar em carboidrato, proteína, você tem que pensar nas vitaminas, nos nutrientes, de acordo Evidentemente, com a idade, com o peso, com os objetivos claro, daquele correto. animal. É. Então petiscos é assim, menos é mais. Um franguinho ali, de repente desidratado na air fryer, alguma coisa que seja mínima, tendo dúvida, procura o seu médico veterinário, entra em contato com ele, elabora um cardápio mínimo ali, ou uma receita que você possa fazer com segurança, para dar o melhor para o seu pet aí e evitar qualquer tipo de problema. Tá aí. Oscar Dávila, médico veterinário, extremamente competente, aqui não se joga confete em purpurina, é titular exatamente da nossa, deu um branco aqui. Armazém Quatro Armazém Patas. Armazém Quatro Patas. Ô Maurício, bota para nós aí, Maurício, faz favor. Armazém Quatro Patas, competente, uma barbaridade para cirurgias, para as consultas, tudo, tudo, tudo maravilhoso. Numa localização muito interessante, que é ali no bairro Santana, na rua Domingos Crescêncio, 675, número 6, fácil de estacionar, bairro Santana, 675 Domingos Crescêncio. O telefone, olha aí, ó, toma nota aí, ó,
Daqui a pouco o bichinho precisa de alguma coisa, uma consulta, né? Uma informação, 3307-4004, 3307-4004. Né? Domingos Crescentes, como eu digo, 675, bairro Santana. Médico veterinário, Oscar Dávila, está aí à sua disposição. Armazém 4 Patas, lindo demais. Bom demais, um atendimento incrível. Aliás, com a mamãe do Oscar Algair lá, recepcionando todos que chegam com seus pets, seus gatinhos, com tudo lá, tá muito querida, muito Ela sensacional. adora. Adora. Ela adora o trabalho que ela faz ali, assessorando o seu filho, Oscar Dávila. Então tá. 1 minuto aí, Zac, me diz aí em 1 minuto, olhando assim rapidamente, quem é que está chegando aí, tu tá olhando aí no governo gaúcho aí, que temos tantos eleição? candidatos? É eleição. Só depois da Copa do Mundo. É? Tem 2 números que têm que ser considerados. 38% da população não escolheu candidato. Pois é, que coisa E incrível. 63% admitem trocar o seu candidato. Então o que é isso? É que ainda existe candidato desconhecido, na medida que os candidatos desconhecidos, e aí falo objetivamente do Gabriel Souza, esse é o que tem o maior índice de desconhecimento, à medida que passa a ser conhecido, ele pode, se Crescer. tiver a competência, de fazer com que esses 63% olhem e troquem os seus votos. E Exatamente. ainda é prematuro, isso aí eu quero ver os números logo após a Copa do Mundo. Aí o jogo começa. Agora, a grande mudança, para mim, tem que acontecer, as escolhas devem ser corretas, ninguém joga o seu título na lata do lixo, pelo amor de Deus. Respeite o seu título, a sua família, os seus filhos, seus herdeiros, né, a sua família. Mas o Senado, tem que haver uma renovação equilibrada, consciente, lá no Senado. Aquilo lá é extremamente importante Tá para os demais, destinos da né? nação. Tá demais. Tá É. demais. Tá demais aquilo lá. Muito bem, o programa vai se despedindo, chegamos ao nosso final de mais uma edição. Amanhã mais uma edição, teremos aqui o presidente da EPTC, Pedro Bicho Neto, falando, né, de patinetes, de uma série de coisas que Pergunta dos quebra-molas. Quebra-molas, Vem de quebra-mola em Porto Quebra-molas. Alegre. Isso aí. E Oscar Dávila, nosso comentarista aqui de pets, e seus gatinhos, tudo isso aí, dando dicas importantes aí para os nossos, todos aqueles que acolhem, né, nas suas famílias, nas suas casas, aí, nas suas residências, esses bichinhos tão importantes na vida da pessoa, né, a afetividade vinculada a esses bichinhos. Oscar Dávila, médico veterinário. Então tá, o programa se despede e amanhã mais uma edição, uma boa noite e até lá.